Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Veredas Antigas. Nós estamos aqui mais uma vez para divulgarmos os livros. Então, na segunda parte, nós estamos falando sobre Jonathan Edwards. Hoje nós falaremos mais sobre alguns livros deste grande autor. Hoje nós estaremos falando sobre Jonathan Edwards, O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. Este livro foi praticamente o último livro do autor. Esse livro ele chegou aqui, praticamente foi o que ano passado, ano retrasado. Esse livro é muito importante para nós, estudiosos da Palavra de Deus, porque ele vai falar a finalidade de Deus ter criado o mundo. Aqui no capítulo 7, Jonathan Edwards, o título tem passagens das Escrituras que mostram que a glória de Deus é um fim supremo da criação. Então ele vai citar Isaías capítulo 48, versículo 11, que ele diz assim: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. A ênfase a respeito nos forçam a entender que o que Deus faz é, em última análise, por amor de si mesmo. Por amor de mim é que faço isto. Assim, estas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11:36 naturalmente nos levam a supor que o modo como todas as coisas existem para Deus é no sentido de serem para a glória de Deus, porque dele e para ele, por meio dele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, este livro, ele vai falar que a finalidade de Deus ter criado todo o globo, todo o mundo, foi tão somente para glorificá-lo. Então, este livro é muito importante devido à questão, o mundo a qual nós estamos vivendo hoje, tenta forçar ou contrariar isso que Jonathan Edwards está provando aqui nas Escrituras, que o mundo não foi criado para a nossa glória, o mundo não foi criado para a nossa promoção, mas o mundo foi criado tão somente para glorificar o nome do Senhor. Então esse livro é muito importante, foi o último livro desse grande pastor, esse grande teólogo missionário. Então é de suma importância cada um de nós adquirir este exemplar e valorizar termos este livro na nossa língua em português. Mais 3 livros que eu gostaria de indicar de Jonathan Edwards, é uma trilogia da editora Cultura Cristã, uma editora presbiteriana. Então nós temos aqui A Busca do Crescimento, A Busca do Avivamento e A Busca da Santidade. Então nós temos 3 livros desafiadores, livros importantes, livro de crescimento espiritual, livro para a nossa edificação espiritual. São livros muito bons, esses 3 livros, para quem quer crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre a biografia dele, de Ian Murray, que foi escrito em 1985, foi editado em 1986. Esse livro é muito importante porque, na verdade, nós não temos outra obra dessa aqui no Brasil, com um volume desse, com tantas páginas assim. Então, é uma biografia completa. Nós temos aqui uma foto de Jonathan Edwards. Então, é um livro muito importante, livros que grandes pregadores, grandes expositores indicam, como John Piper, como outros indicam esse livro. Mark Dever, em uma conferência, indicou. Então, vale a pena também ler este livro aqui. E, por final, eu gostaria de falar sobre Martyn Lloyd-Jones. Ele escreveu esse livro, Os Puritanos, Suas Origens, Seus Sucessores. Esse livro aqui, nas palestras dele na Capela de Westminster, e ele tira um dia para poder falar sobre a importância de Jonathan Edwards. E aqui, em 1976, Martyn Lloyd-Jones ele diz Jonathan Edwards e a crucial importância de avivamento, em 1976. Eu quero finalizar dizendo 2 coisas aqui que Martyn Lloyd-Jones falou aqui nesse livro, de suma importância, que eu acredito que talvez muitas pessoas que conhecem Jonathan Edwards não sabem desse fato. E aqui nesta mini biografia, Martyn Lloyd-Jones, ele registra aqui, ele narra, que ele diz assim: ali permaneceu até 1750. Ele está falando aqui que Jonathan Edwards permaneceu ali em Northampton como pastor até 1750, quando foi literalmente despejado da sua igreja. Essa foi uma das coisas mais espantosas que já aconteceram e deve servir como uma palavra de encorajamento para os ministros e pregadores. Lá estava esse altaneiro gênio, esse poderoso pregador,
esse homem que estava no centro do grande avivamento e todavia foi derrotado na votação da sua igreja por 230 votos a 23. Não se surpreenda, portanto, irmãos, quanto ao que possa acontecer com vocês em suas igrejas. Então, isso aqui é uma palavra de consolo, de conforto, muitas das vezes, quando formos humilhados, ou quem sabe, você que esteja passando por um momento difícil na sua vida, lembre do que Cristo já passou, lembre do que o apóstolo Paulo enfrentou, e um homem na envergadura como Jonathan Edwards, aqui pela essa palestra do Dr. Martyn Lloyd-Jones aqui na Capela de Westminster, ele vai falar que ele foi despojado da sua própria congregação por 253 membros, ou seja, a igreja tinha 253 membros, perdão, e foi despojado por 230, 23 a seu favor, e um detalhe muito grande, que grande parte da congregação fazia parte da sua própria família. Uma outra situação que ele fala aqui é que Jonathan Edwards, como o Monte Everest, ele sempre me pareceu ser o homem mais semelhante ao apóstolo Paulo. Naturalmente, o Whitefield foi um grande e poderoso pregador, como foi o Daniel Holland, mas Edwards foi também. Nenhum dele teve o intelecto, nenhum dele teve a compreensão da teologia que Edwards teve. Nenhum deles foi o filósofo que ele foi. Ele sobressai, parece-me, inteiramente pelo que ele é entre os homens. Então, observe que na história da igreja você vai ver raramente alguém dizer e falar assim que tal pessoa foi semelhante ao apóstolo Paulo. E aqui Dr. Martyn Lloyd-Jones atribui a vida de Jonathan Edwards parecida com o apóstolo Paulo, aquele que teve a audácia e a ousadia de dizer sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Então fica aqui essas pequenas indicações, eu espero que vocês sejam edificados por esses livros, se esforcem, eu sei que muitos deles não são baratos, mas valem a pena adquirir esses livros, porque realmente serão grande bênção para a vida daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus abençoe.